As crianças hoje em dia, né, doutora Sandra, elas estão cada vez mais tecnológicas. São os telefones, os aparelhos, os computadores, os videogames, que infelizmente estão tomando conta de grande parte das brincadeiras dos nossos filhos. Essa luz, né, que o aparelho emite, ele emite uma luz, ela pode prejudicar a visão dos filhos? Quanto tempo, eu vou emendar uma outra pergunta, quanto tempo seria, digamos assim, qual a distância saudável que os filhos podem ficar, que as crianças podem ficar sob essas luzes? Bom, Márcia, não existe nada em literatura que impeça da gente usar pela luz ou por distância, mas o ideal é que realmente a criança, quando for usar, seja controlada nesse uso. Ela não pode realmente ficar horas diante de um computador. Por quê? Porque o reflexo do piscar diminui diante da tela do computador, de tudo aquilo que nos toma muito a atenção, que exige a nossa fixação e atenção. E o reflexo do piscar diminuindo, a pessoa, né, a criança, no caso, teria uma má lubrificação dos olhos. Isso poderia dificultar a lubrificação dos olhos e gerar ardência, incômodo, vermelhidão e às vezes até uma baixa visual que não seja necessariamente porque precisa de um óculos, mas por um uso abusivo dos computadores. Então, eu recomendo geralmente que os pais não deixem mesmo não, as crianças ficarem muito tempo e descansar diante do computador, lembrar de piscar os olhos, né, ter esse tipo de cuidado. Não existe assim, olha, tantas horas, mas eu creio que menos de uma hora seria interessante, às vezes uma meia hora, não muito por dia, principalmente nas crianças menores. Joia. Bom, vou fazer uma pergunta aqui da telespectadora, a Rayane, olá Márcia, parabéns pelo programa, obrigada querida, ela pergunta como cuidar do estrabismo além dos óculos, doutora Sandra? Bom, primeira coisa, buscar um oftalmologista, né, especializado nessa área, que possa fazer um diagnóstico correto. Além dos óculos, se a criança tem uma baixa visão em um dos olhos, é instituído a oclusão. A oclusão tem o objetivo de permitir que o olho que não está sendo usado seja usado. Então, eu costumo brincar com as crianças assim. Imagina ter um cachorro grande e um cachorro pequenininho. Uma comida do cachorrão e do cachorrinho. O cachorro grande come a comida dele e depois vai lá come a do pequenininho. Então, a gente tem que separar ele do outro. Então, a oclusão é isso. É permitir que o olho que o cérebro está anulando seja usado também. E a gente observa que as crianças que têm os olhos normais, anatomicamente perfeitos, que têm grau, eles, mesmo que tenham grau, eles desenvolve a visão quando este olho é devidamente tratado. Então, é um tratamento fácil de ser feito e que as respostas são boas. Então, a gente tem que insistir mesmo que as crianças sejam levadas ao oftalmologista e, assim que diagnosticado, começar o tratamento, para que elas desenvolvam muito bem a visão dos dois olhos. Você já respondeu no principinho do nosso programa, da nossa entrevista, essa pergunta do Marildo, mas você pode falar de novo, doutora Sandra, quais as doenças mais comuns que podem acometer e como tratar? Bom, o estrabismo, que seria a perda do alinhamento dos dois olhos, né? Conjuntivites alérgicas, normalmente as crianças apresentam. A ptose congênita, que é quando a pálpebra superior encobre, né, a área de visão da criança, o eixo visual. Também obstrução de vias lacrimais, eu não havia comentado. A obstrução de via lacrimal também é frequente na infância. E os erros de refração, que são os óculos, miopia, astigmatismo, hipermetropia, a baixa de visão, que nem sempre está relacionada ao desvio ocular. Pode existir uma baixa visão devido a uma diferença de grau de um olho para o outro, sem que a criança manifeste um desvio. Então, são essas as patologias geralmente que nós encontramos. Ok. Bom, a Camila, ela faz uma pergunta. Olá, Márcia, bom demais seu programa. Obrigada, Camila. Ela diz, Deus te abençoe, amém, você também. E pergunta quais os cuidados para manter a saúde dos olhos em dia? Bom, a saúde dos olhos em dia. Hoje em dia é muito complicado, porque nós somos submetidos a muita poluição, ar-condicionado, alimentos com muita química, produtos químicos, conservantes. Muito sol, né? Muito sol. Então, eu acredito que uma visão ocular, né, uma visão boa, começa na alimentação. Né, os cuidados com a alimentação, os folhosos, os alimentos com cor
eles são muito importantes para que a gente tenha uma boa visão. Introduzir também na alimentação os ômegas, ômega 3, ômega 6, que são importantes na produção do filme lacrimal. Né? Nós sabemos que hoje em dia a grande maioria das pessoas, principalmente nos adultos, tem alguma questão com o filme lacrimal. Então, é a importância de se alimentar bem, eu acredito. Isso vai interferir na qualidade de sua visão também. E quando a pessoa perceber que tem algo, que procure um especialista. Não vá em qualquer lugar, compre qualquer óculos, né, em lojas que de repente não são especializadas. É importante sempre a opinião de um especialista. Joia. Bom, a gente vai agora ver uma matéria para a gente não errar. Você acabou de falar dos óculos, não comprar em qualquer lugar, não escolher qualquer um. E para não errar na hora de escolher os óculos certos para cada tipo de criança, é bom ficar atento às opções disponíveis no mercado. Vamos ver. Coloridos, discretos, grandes, pequenos ou chamativos. A indústria dos óculos infantis está cada vez mais antenada com as novidades para os pequenos. Mas não é só a estética que conta. É importante que o óculos seja bem adaptado, vai fazer com que ela goste da armação também. O óculos mal ajustado ou mal adaptado é igual um sapato que te dá um calo. Então ele incomoda e a criança não vai querer usar de forma alguma. Muitas vezes isso acontece com as crianças que já usam óculos. Por isso, os pais precisam ficar atentos à hora de trocar. Ela lá já é usuária de óculos, porém esse óculos já está um pouquinho apertado no lado temporal. Isso acaba prejudicando a criança, por quê? Primeiro que vai pressionar o lado temporal e segundo, pressionando, força a armação vir para frente. Então você observa que a armação está um pouco caída, sobra um espaço. Isso faz com que a criança olhe por cima. Então, tecnicamente, já não está ideal para ela. Na hora de escolher o modelo, é importante observar alguns detalhes. Então, tecnicamente, a gente tem que observar a lateral, da linha das têmporas, que está com o espaço ideal. O ajuste, você vê que a armação ela não desce, está bem ajustada. No caso dos pequeninos, o mais indicado são os que possuem armações resistentes. Esse óculos, ele é um óculos material em silicone, apropriado para crianças na idade dele, recém-nascidas ou até mesmo crianças especiais, porque é um material antialérgico, é um material que é bem elástico, não quebra, então qualquer tipo de tombo ou acidente que a criança tiver, ele não vai machucar a criança. E tecnicamente, porque ele tem o elástico atrás, fica bem ajustada no rosto da criança. Para as crianças que praticam esportes, os pais podem optar por uma linha de óculos específica, que facilita os movimentos. Essas garras são garras especiais para travar atrás da orelha da criança, então torna a armação bem resistente e fixa. Então ela pode jogar bola, andar de bicicleta, que o óculos não vai sair do rosto. A gente tem uma armação especial com elástico também que segura bastante atrás, feita toda com silicone por dentro e policarbonato na parte de fora. E não podemos esquecer da proteção solar para os olhos. A maioria das crianças hoje ficam mais expostas ao sol do que o adulto, quando está brincando, ou seja, na escola, ou em casa. Então, às vezes, ela está mais exposta. E o uso do óculos solar, ela faz com que proteja. Mas o principal é você comprar o óculos solar para criança em ótica especializada, Não comprar que não seja em ótica especializada pela questão da lente ter 100% de proteção. Então isso é fundamental. Delícia, minhas princesas ali. Aí o filhinho da Andressa, que trabalha aqui com a gente na Rede Super, coisa linda. Foi muito divertido a gente conseguir fazer com que ele ficasse ali um pouquinho com os óculos. Beijo, Lu, que é a vovó dele, que eu encontrei lá, assustei, porque eu a conheço há muitos anos. Eu falei assim, não estou acreditando que você é a avó dele, não sabia. Foi muito bom, muito legal. O pessoal da ótica, muito bacana também. Um beijo a todos. Então, a proteção solar, doutora Sandra, é muito importante também, É muito, Márcia, porque a expectativa de vida hoje da população tem aumentado. E nós observamos que muitos idosos apresentam alterações na visão relacionadas à exposição à luz solar. Então, se nós já promovemos a proteção dos olhos desde a infância, o que não tem problema nenhum, a não ser que a criança tenha uma baixa visual importante,
Seria interessante até para que, quando elas foram adultas, ela tenha uma boa visão. A retina sofre com a exposição solar, assim como a pele. Então, o uso do óculos solar é muito importante. E é importante... E bem escolhido. É isso que eu ia falar, porque as pessoas compram óculos, né, nos camelôs. Não, tem que ser realmente com uma boa procedência, que realmente sejam os óculos que protejam contra os raios ultravioleta. E eles hoje em dia vêm com seus certificados, então não é fácil ser enganado não. É verdade. A pessoa, se for uma ótica idônea, ela vai conseguir comprar um bom óculos. E às vezes até com um preço bom. Ah, joia. Tem que pesquisar, né, gente? Tudo na vida a gente tem que pesquisar bastante. O Júlio César, ele pergunta, a doutora Sandra, não é relacionado à infância, mas ele diz que tem 49 anos com problemas de estrabismo e astigmatismo. Como melhorar isso e onde busco ajuda? Não uso óculos e quando criança usei óculos. Abraço, Júlio. E aí? Bom, é difícil opinar num caso que eu não estou avaliando. Seria importante realmente uma avaliação oftalmológica. Se esse desvio é desde a infância, existe a possibilidade sim, num exame bem feito, às vezes é possível a correção cirúrgica, né? Então, realmente, eu acho que ele teria que passar por uma avaliação oftalmológica para ver a possibilidade de uma cirurgia e melhorar essa questão estética que envolve o desvio ocular e que às vezes traz questões sociais, né, para a pessoa. Uma certa timidez, uma falta de confiança. Então, de repente, a correção do desvio, ela não só é benéfica para a estética, como também para a questão social do paciente, que se sente mais confiante, mais seguro, consegue olhar no olhar das pessoas. Isso é muito importante hoje em dia, né? É verdade, com certeza. Então, Júlio, uma indicação. E aí, doutora Sandra? A gente pode deixar os contatos da doutora Sandra depois para você. A Helenice diz, Márcia, minha filha, estou aqui, que saudades, grande beijo. Beijo para você também, querida, saudade de você demais. Helenice sempre me chama de minha filha, carinhosamente. Então, quando ela fala, Márcia, minha filha, já sei que é ela. Beijo para você também, querida. Grazi, eu não estou conseguindo pegar os e-mails aqui do Sempre Feliz, então eu não sei se chegou algum, se você puder olhar para mim. Eu estou pedindo para as pessoas mandarem os e-mails e aqui não estou conseguindo no meu correio aqui chegarem os e-mails do Sempre Feliz. Doutora Sandra, e os tratamentos? Por exemplo, muitas pessoas têm a dúvida se a criança, no caso, vamos supor, né, da Larissa, que é minha filha, que eu já citei o exemplo. A criança, a primeira pergunta que o pai fez e que a gente como pai e mãe faz, tem cura, vai ter que usar para sempre os óculos? Como funciona isso? Depende de cada caso. Depende de cada caso, mas o mais importante é isso, é não deixar que a criança perca a visão. Porque é muito triste você se deparar com um cliente que ele tem o olho saudável, anatomicamente perfeito, teria toda a oportunidade de enxergar e não foi adequadamente estimulado na infância. E depois de 7, 8, 9 anos de idade, é muito difícil recuperar. Então, fica um adulto com uma visão baixa ou, às vezes, até não enxerga nada. E o que é importante enfatizar é que nós temos 2 olhos, mas um dia a gente pode perder o olho bom. E aí a pessoa fica um deficiente visual. Então, assim, há chance de cura sim. Eu acho que todo o exame bem feito dá chances ao paciente de se recuperar. O que não for possível, somente com a oclusão ou óculos, existe hoje em dia também recursos ópticos que ajudam, auxiliam a aumentar as imagens e a contribuir para uma vida melhor do paciente com alguma questão visual. Então, acho que seria interessante todo paciente que tem alguma coisa na visão, alguma questão, que procure um especialista para que haja uma oportunidade para esses olhos, principalmente na infância. Joia. Doutora Sandra, muito obrigada por ter vindo. Você, aprendemos bastante, viu, querida? Deus te abençoe sempre. Amém, você também. Muito obrigada, amém. A gente, com certeza, todos nós vamos ficar de olho mesmo, né? De olho na nossa saúde, na saúde dos nossos filhos, os pais, os professores, ou os avós, todos os adultos que estão responsáveis, envolvidos com as crianças. Nós devemos estar sempre atentos, porque quanto antes, como você já disse. Com certeza, Márcia, a mensagem que eu quero deixar é essa. O mais importante é que os pais estejam engajados no tratamento, porque isso vai passar confiança à criança e ela vai querer tratar com certeza. E aí ela vai ser um adulto normal. Isso, que bom. É isso que a gente quer. Obrigada, querida. Nada.